Olá a todos, meu nome é Matheus Portugal, eu sou luthier dentro da Portugales Instrumentos Musicais. Hoje eu vou falar sobre flautas doce do modelo tenor. Para quem não sabe, são essas flautas maiores, né? Dentro da família da flauta doce, nós temos as flautas tenor, as flautas soprano, as flautas baixo, as flautas contralto, as flautas sopranino. E esse modelo está dentro dos mais vendidos, né, dos mais usados e que tem mais repertório. Existem várias formas de tocar a flauta tenor e de fazer, né? Então, as várias fábricas, né, construtores, eles fazem esses modelos pensando na facilidade de se tocar esse instrumento. Bom, para ser mais simples, vamos falar do tipo de flauta. Essa flauta daqui, que é de corpo reduzido, ela tem os furos feitos em ângulo, de forma a encurtar o tamanho do instrumento. Já as flautas que vão ter chave, elas vão ser um pouquinho maiores, né? Justamente é a chave que vai colocar o furo no melhor lugar. Mas acaba que a flauta que não tem a chave te dá mais recurso na hora de tocar, né? É um pouco mais difícil de acertar o buraco, né? De tampar o furo com o dedo. Né? Quem tem mão pequena se dá mal nessa história, mas ela fica mais fácil. Bom, falando da resina e da madeira, não há para ter diferença significativa no som. Porque o que manda é a estrutura, né, a posição, a geometria do material. A questão é, a madeira, por ser mais dura ou mais mole, principalmente por ser mais dura, ela consegue ser usinada. Então você consegue chegar na nota e mesmo com o passar do tempo, ela não perde afinação, o instrumento não perde afinação. Para demonstrar a diferença, essa flauta aqui é do modelo germânico. Eu vou tocar nessa. E agora eu vou tocar numa bem similar, que também tem chave. Tem uma diferença. E não é por conta da madeira. A madeira é bem parecida, é por conta da dimensão mesmo, né? O ar é o mesmo, o que muda é o instrumento. Já essa flauta daqui, ela também é reduzida, né? Eu vou mostrar a diferença dela para uma versão em resina. Eu vou mostrar a diferença dessa flauta doce tenor em madeira para essa flauta doce tenor em resina. Primeiro em madeira. Para o ouvido não atento, não há tanta diferença, né? Mas há diferença. A gente pode ver que o desenho é diferente, e muito diferente, né? Mas o tamanho do instrumento é próximo, não é o mesmo, né? O tamanho do tubo, né? Que é o que vai dar a afinação e tudo mais. De qualquer forma, qual que é a diferença básica que é legal de ver? Essa flauta daqui, assim como essa outra reduzida, elas são germânicas. Isso significa que a posição do Fá é assim, já na outra flauta é aberta. A outra flauta é muito mais intuitiva. Se eu for tocar outra flauta, né, de chave, a situação, eu vou soltando os dedos. Só quando eu chego aqui que eu começo a trocar. Mas a afinação não é tão acertada nas flautas germânicas. Em compensação, para quem mexe com musicalização, educação infantil, são os instrumentos mais adequados, porque as crianças têm mais facilidade em aprender. Bom, falando disso, essa flauta, que é da Hösler, eu estou colocando ela à venda. Essa flauta da Klingson, que eu também restaurei, também está à venda. E essa flauta daqui,
que é da Maia Zauber, não é uma grande flauta, ela já sofreu alguns acidentes, né, de rachadura, mas eu reparei ela nesse sentido. Também está à venda. Então, os valores estão aí no vídeo. Quem quiser conversar, né, se quiser levar mais, né, pode trabalhar, a questão do frete. A gente pode trabalhar os valores também. De qualquer forma, fica então essa apresentação da flauta doce tenor. Existem mais modelos, claro, né, com mais peças, né, e até com adaptações, né, como por exemplo essa flauta que é minha, que não está à venda, ela tem um suporte que é uma dedeira, feito para o músico não cansar na hora que ele está tocando, né. Com instrumentos maiores, né, um saxofone, esses instrumentos maiores mesmo, eles têm dedeiras, eles têm apoios para o dedo, porque para o músico que vai tocar por muito tempo, às vezes é cansativo. Mesmo que ele toque sentado, né, a gente tem que pensar nisso. De qualquer forma, muito obrigado por poder ver esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido agora um pouquinho o que é a flauta doce tenor. Não esquecendo, nós temos a flauta doce sopranino, soprano, contralto e tenor. Temos também a baixo, temos a versão piccolo, que é conhecida como Garkline, e temos umas outras, né, que ficam entre essas flautas, mas em geral essas são as mais comuns, né, principalmente para a educação infantil. Então, da soprano, da sopranino até a tenor é mais comum. Abaixo ela já começa a ficar um pouquinho mais afastada. A gente vai ter subcontrabaixo. Bom, tem mais flautas nessa história, mas a mais comum de ver por aí, até mais fácil de tocar mesmo, tem mais repertório escrito, são justamente essas flautas. Obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir nossa página no Facebook, seguir o nosso canal. E muito obrigado.